Mais de 6 mil voos foram cancelados em todo o mundo neste fim de semana de Natal. Só hoje, para a gente ter uma ideia, foram cerca de 2 mil, quase 700 apenas nos Estados Unidos. Isso é reflexo do avanço da variante Ômicron em diversos países. E mais cancelamentos ainda são esperados ao longo do dia. A companhia aérea americana Delta já adiantou que mais de 300 dos voos programados para este domingo serão cancelados. As empresas ainda têm que enfrentar o inverno rigoroso em algumas regiões dos Estados Unidos. Além dos cancelamentos, hoje quase 6 mil voos também sofreram atrasos em todo o mundo. O feriado do Natal é geralmente o período de pico para a indústria aeroviária. Mas o rápido avanço da variante Ômicron tem levado ao aumento expressivo de casos de Covid-19, forçando as companhias aéreas a cancelar os voos com pilotos e membros da tripulação em quarentena. Com os funcionários afastados por causa da doença, as empresas não conseguem repor a mão de obra, o que levou ao terceiro dia de cancelamentos em massa em todo o mundo. E sobre cancelamentos dos voos e os direitos dos passageiros nessa época de grande movimentação nos aeroportos também aqui do país, nós vamos conversar a partir de agora com o Marco Antônio de Araújo Júnior, que é advogado especialista em direito do consumidor. Marco, boa tarde. Obrigada pela presença. Bem-vindo aqui à CNN. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos assistem aqui na CNN nesse domingo. Marco, a gente está acompanhando primeiro a situação dos Estados Unidos, com um número de cancelamentos absurdo, enorme, por causa justamente de casos de Covid-19, né? Do avanço da variante Ômicron nas próprias tripulações, no pessoal que faz o voo, e aí também não teria muito jeito. Mas nesses casos, quais são os direitos do consumidor? O voo é remarcado automaticamente? O consumidor pode tentar o dinheiro de volta, por exemplo? Nós precisamos entender aqui que algumas regras que vigem no nosso país não são as mesmas regras que vigem em outros países. Então, vai depender de onde essa pessoa teve o cancelamento do voo. Se for aqui no Brasil, nós temos uma portaria 400 da ANAC que determina que tenha uma assistência material por parte da companhia aérea. Voos com atraso acima de 1 hora, a companhia aérea tem que dar o direito de comunicação. Seria a possibilidade do passageiro falar com alguém da família. Então, tem que dar acesso a telefone ou à internet. Voos acima de 2 horas de atraso, tem que dar o direito de alimentação. Então, tem que dar um voucher por um lanche, por uma rápida refeição. E se o voo estiver atrasado acima de 4 horas aqui no Brasil, a assistência material que tem que ser prestada pela companhia aérea é o direito de hospedagem. Então, se a pessoa tiver um pernoite, ela tem direito de ser removida, enfim, levada para um hotel, sem pagar nada por isso, e o transporte de ida e volta também é um custo da companhia aérea. E se a pessoa estiver no aeroporto, durante o período que está lá e precisar se deslocar até a sua casa, também transporte de ida e volta. Mas isso é para as pessoas que tiverem um atraso no Brasil. Marco, nesse cenário que a gente está acompanhando de pandemia e também com esse surto de gripe, se algum passageiro adoecer, ele tem direito a alguma coisa? Ele consegue remarcar o voo? Isso depende do tipo de passagem que ele comprou? Qual que é o direito do consumidor nesse cenário, se o passageiro adoecer? Sua pergunta é muito interessante, porque nós temos, desde o começo da pandemia, uma medida provisória que virou lei, e aí a lei foi prorrogada, e essa prorrogação vale até 31 de dezembro de 2021, ou seja, até o final dessa próxima semana. No final dessa próxima semana, essa lei está em vigor e a gente tem que aplicar a regra que está nesse. Então, se de alguma maneira essa pessoa cancelar o seu voo, ou a operadora cancela o voo, ou a pessoa por algum motivo de doença cancela o voo, ela tem que comunicar com antecedência e a operadora vai poder reembolsá-la no período de 12 meses. Então, tem 12 meses para devolver o dinheiro do que foi pago, sem a aplicação de nenhuma multa, mas com a correção monetária do período que não foi devolvido o valor. Só que essa regra vale até 31 de dezembro de 2021 e nós não temos uma nova lei, pelo menos até agora não houve nenhuma manifestação de uma nova lei. Então, a partir de 1 de janeiro de 2022, essa lei não vale mais, porque a lei é expressa com relação ao prazo, e aí a pessoa vai ter que, de alguma forma, demonstrar que cancelou por conta de uma doença e negociar direto com a companhia aérea, sob pena de ter algum prejuízo, sim, se ela não conseguir fazer essa demonstração. Sim.
Marco, no caso das companhias, quando o consumidor pede aquele acompanhamento para passageiros com necessidades especiais, se a companhia acabar não realizando esse serviço, não colocando, né, a pessoa à disposição para fazer esse acompanhamento, o consumidor tem algum direito? Tem sim. Na verdade, a gente tem alguns tipos de acompanhamentos. Alguns deles são previstos em lei, inclusive, né? Para o idoso, né, é um acompanhamento previsto no Estatuto do Idoso. Para criança e para o adolescente também tem um acompanhamento especial para criança e para o adolescente, que tem que ser informado com antecedência, né? E também para a pessoa que tem alguma necessidade especial, portador de deficiência, alguma necessidade especial anteriormente declarada. Se o passageiro informar da necessidade de ter um acompanhante, é necessário que isso seja feito. Muitas vezes o passageiro compra a própria passagem do acompanhante, né? Outras vezes ele tem direitos que são estendidos ao acompanhante. Então, se o passageiro tiver uma prioridade, o acompanhante da prioridade também tem prioridade, porque está acompanhando aquela pessoa. Então, são direitos que estão previstos em lei e que têm que ser exercidos pelos consumidores e têm que ser cumpridos pelas companhias aéreas. Marco, nesse fim de ano, principalmente nesse finzinho, nessa última semana, os aeroportos estão lotados. Quais são as dicas para quem vai viajar nessa última semana para não ter nenhum imprevisto? Essa é uma época com uma demanda muito maior e se a gente considerar o Brasil, especialmente, que tem muita gente vacinada e a gente não tem notado um número tão crescente de pessoas que estão aí adoecidas por conta da variante, as pessoas de alguma maneira estão conseguindo viajar mais e isso vai ter algum impacto na prática dentro dos aeroportos. O primeiro deles é com relação ao overbooking. Então, se o passageiro comprou a passagem e chega na hora de fazer o check-in, a companhia aérea diz que não tem espaço na aeronave, a companhia aérea tem que realocar esse passageiro no próximo voo e tem que pagar uma indenização para esse passageiro. Está previsto isso em portaria. Não é só realocar, é também pagar uma indenização. O overbooking é aquela prática onde a companhia vende mais poltronas, vende mais passagens do que cabe dentro do aeroporto, do que cabe dentro da aeronave. E a lógica disso é que tem muito cancelamento, muita gente não vai. Então a companhia trabalha com a sorte. Nessa época, às vezes tem overbooking e aí o passageiro tem que saber que tem direito de ser realocado num próximo voo, sem nenhum custo por isso, e ainda tem direito a uma indenização. Outra questão bastante importante, que o passageiro tem que chegar com antecedência nos voos, porque isso garante para ele que ele vai, enfim, ter o lugar dele reservado na aeronave. Quando ele chega muito em cima da hora, mesmo com o check-in feito, muitas vezes esse check-in é cancelado e aí ele sofre algum tipo de prejuízo. E nas companhias aéreas que o passageiro tem alguma dúvida se ela vai conseguir ou não ofertar aquele voo, vale sempre aquela dica de procurar com antecedência. Ou ligar antes para saber se o voo está confirmado, ou até pelo próprio aplicativo da companhia ele consegue saber se o voo está confirmado ou não está confirmado. Assim, caso tenha algum problema, ele não vai precisar ficar esperando no aeroporto. Agora, teve um problema, está esperando no aeroporto, a companhia aérea tem que dar assistência material, não pode deixar o passageiro dormir de um dia para o outro nos corredores do aeroporto, como nós estamos vendo nas reportagens. Tá certo. Conversamos com Marco Antônio de Araújo Júnior, advogado especialista em direito do consumidor na era digital. Marco, obrigada pela entrevista. Bom fim de ano para você. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais.